mais um vídeo para o nosso canal. Sou Israel Júnior e estou aqui para trazer algumas contribuições da psicanálise para você, perfeito? Sou formado em psicanálise, formado em teologia e aí navego aí no campo das ciências humanas, perfeito? Olha, compartilhem desse vídeo, deixe o seu like, se inscrevam e compartilhem para outras pessoas, amigos, parentes, perfeito? Gente, hoje nós vamos estar falando aqui sobre a contribuição da psicanálise para quem estuda a psicanálise. A gente sempre ouve as contribuições para quem vai a um psicanalista, né? Quais são as contribuições, né? Quais são os benefícios? E hoje eu quero falar as contribuições, os benefícios para quem estuda a psicanálise, perfeito? Para quem tem a intenção de fazer a psicanálise. Como que ela pode contribuir, de que maneira ela pode agregar a você alguma coisa, né? Bem, eu trouxe aqui três assim, ao meu entender, né? Claro que obviamente tem mais, mas eu trouxe aqui apenas três contribuições que a psicanálise pode deixar para o indivíduo que está interessado em fazer psicanálise ou que já está incluído na psicanálise, né? Vamos pensar o seguinte, pessoal, antes de qualquer coisa, né? Vamos pensar numa pirâmide aqui, aonde existem três importantes momentos para um psicanalista, né? É o estudo teórico, a supervisão e a análise pessoal. Essa, pelo menos ao meu ver, eu coloquei aqui em destaque como a primeira contribuição que a psicanálise pode dar, coloquei ela em destaque como a primeira das três, porque entendo que é fundamental esses três passos para quem faz ou estuda a psicanálise. Primeiro, pelo fato de que você não é um formado na área que cai de paraquedas na atuação da psicanálise, né? Você é alguém que é formado e que agora tem uma supervisão ao seu lado. Você agora é um formado que tem um dever do estudo teórico que é permanente. Você não pode se contentar com apenas a formação ou o que te passaram no curso que você tenha feito. Isso é muito importante que se diga. Eu acho que é um dever de qualquer um, de qualquer profissão, está sempre se atualizando, está sempre estudando, né? Então, o estudo teórico ele é muito importante, não apenas durante a sua formação, mas muito importante você entender é que depois da sua formação se faz ainda mais necessário você estar com o seu, ou pelo menos o seu entendimento teórico da psicanálise em dia, né? Então é sempre bom você estar lendo, relendo, revendo, perfeito? Então, você tem aí a teoria, como eu acabei de dizer, que é muito importante você ter esse estudo afiado, alinhado, né? A supervisão, ou seja, você que já está começando a sua clínica, você que já está começando a consultar, né? É muito importante você ter esse supervisor ao seu lado. Não ache que você está pronto apenas porque você formou em psicanálise. Existe aí um caminho muito longo, tem muita água a passar debaixo dessa ponte. Então, muito cuidado. A supervisão ela se faz necessário. E não é apenas para quem está começando. Para quem também já tem um longo, ou pelo menos uma longa estrada, a supervisão também se faz necessário. A análise pessoal, aí nem se fala, né? Porque ali você se permite se colocar nessa condição de paciente, né? Você se permite, né,
estar do outro lado. Perfeito? Então isso é muito importante. Eu acredito que esse somatório dessas três coisas fundamentais fazem com que a psicanálise possa contribuir e muito para o indivíduo, né? A segunda, ou pelo menos o segundo aspecto, a contribuição que a psicanálise pode dar ao psicanalista é esse repertório, né? A linguagem robuscada, diferenciada, essa linguagem fina, né? Esse repertório mesmo que a psicanálise permite que você tenha, né? É uma linguagem robuscada, sofisticada, então ela te permite ter um repertório, uma fala, né? Se comunicar bem. Então tudo isso é uma contribuição magnífica que a psicanálise dá ao formado em psicanálise. Terceiro ponto, ela te permite ir também para outras três áreas do saber. Isso é muito importante, né? Porque quem faz psicanálise, ou pelo menos quem estuda, não pode se ater apenas ao estudo da psicanálise. Através do estudo da psicanálise, ela vai te dar alguns caminhos que você pode percorrer por ela, né? Para o seu conhecimento próprio, né? Para o seu conhecimento a fim de que talvez você tenha aí um desejo, uma vontade de ser professor de psicanálise, você quer formar turmas para conceder seminários, enfim, se faz muito necessário. E a psicanálise, ela te permite navegar em três áreas aqui que eu apontei como fundamentais para você: a literatura, a filosofia e a psicologia. Tem outras, mas eu apontei como essas três, né? Porque quem faz psicanálise vai navegar um pouquinho na filosofia, porque muitos psicanalistas beberam da filosofia, perfeito? Então você precisará recorrer à filosofia também para te enriquecer na psicanálise. Tudo isso te enriquece, perfeito? Não se resume apenas ao estudo dos teóricos da psicanálise, né? Então, olha, aguça essa curiosidade. Poxa, esse teórico aqui bebeu do filósofo X. Então, deixa eu ver quem é esse filósofo. Deixa eu ver o que ele disse. Deixa eu ver as contribuições dele para a história. Perfeito? Consegue compreender como que isso vai te enriquecendo o seu vocabulário? Isso vai te enriquecendo esse repertório que eu falei no ponto anterior? Como que ela te contribui para uma formação que vai para muito além da psicanálise? A psicologia como um todo, porque assim, gente, muitas pessoas dizem assim, eu não vou estudar Jung porque Jung é psicologia analítica. Só soltando um exemplo, né? Só para ficar um exemplo aqui, né? Eu não vou estudar Jung porque ela não é psicanálise. Tá? Você está no seu direito de pensar assim. Mas é um pensamento que, com todo respeito, aqui, ó. Entende? Eu quero ampliar. Eu preciso entender que eu preciso ampliar a minha mente, a minha visão, o meu entendimento, né? Até para você contrapor, para você entender aquilo que converge, aquilo que não converge, enfim, para entender o contraditório, percebe? Ou para também trazer enquanto contribuição, porque assim, quando a gente fala de psicologia, eu estou me referindo de uma maneira mais ampla às áreas da saúde mental, perfeito? Então, você que é formado em psicanálise, você precisa entender que você não é só um psicanalista. Você é alguém que debruça sobre a saúde emocional, né?
Então, isso é muito importante. Poxa, a psicanálise ela é oriunda por meio de Freud, por meio da medicina, da neurologia, da psiquiatria. Poxa, o que ela diz? O que ela dizia, né? Então, poxa, o que custa eu ir lá e beber da fonte de algum livro que trate sobre a psiquiatria? Algum livro que me diga alguma coisa sobre a psicologia. Perfeito? Então você é alguém que está navegando nessa área da, da, da psicologia ou da saúde mental como um todo. Perfeito? Então olha quanto o leque que a psicanálise te abre. Perfeito? E por fim, a literatura, né? Porque assim, a psicanálise, pessoal, é muito estudo. Você precisa entender que você precisa ler demais, né? Você não vai, ainda que você queira assim pescar apenas com aquilo que você ouve num vídeo, aquilo que você ouve numa live no Instagram de alguém, isso não é suficiente. Não se resume a estudar psicanálise por aquilo que você ouve, tá? Entenda que você precisa ter o seu próprio mecanismo de estudo. Então você vai precisar sim comprar livros. Não se resume àquelas apostilas do curso, aqueles, enfim, não se resume. Compre materiais. Ah, o Freud tem 24 volumes, eu vou comprar os 24 volumes. Ah, eu quero comprar os livros de Lacan. Vai comprar os livros de Lacan. Ah, eu quero comprar os livros de Winnicott. Vai comprar os livros de Winnicott. Perfeito? Então, isso vai te permitir também ter repertório. Isso vai te permitir também ter ainda mais uma linguagem robuscada, diferenciada, porque você é alguém que literalmente estuda. Perfeito? Pessoal, espero que eu tenha deixado essa contribuição. Foi mais uma conversa franca, direta, para você que está aí iniciando na área da psicanálise. Bons estudos e entenda uma coisa. A psicanálise ela é só uma porta escancarada para você entrar em diversas outras áreas que pode trazer muitas contribuições para você. Bons estudos. E não deixe de deixar um like, deixar um comentário, compartilhar e principalmente se inscrever.